Rapaziada, vamos lá, alguns assuntos aqui pra gente comentar, né? A possível saída do Carlinhos. A gente vai comentar também o time do Amazonas, né? Será que o Amazonas vai vir aí com o time 3 para enfrentar o clube do Remo? A gente vai conversar um pouco aqui sobre isso também. Mas antes disso, rapaziada, eu queria falar um pouco sobre a entrevista do Braz, né? O Braz deu uma entrevista aí e comentou um pouco sobre o Remo na Série A. Ele disse especificamente sobre o Bainão, né? Eu vi o vídeo. Ele falou que se o Remo tivesse jogando no Bainão, o Remo não teria, por exemplo, empatado com o Mirassol. Só um exemplo, né? Lembrando, rapaziada, quando começou a primeira divisão, o Braz já não estava aqui. Ele ficou basicamente um mês, né, entre o acesso e o começo da Série A. Ele saiu, o Remo ia estrear, se eu não me engano, na quarta-feira, né, na quinta, não lembro bem. E o Braz saiu na segunda ou na terça antes. Então ele saiu antes de começar o Campeonato Brasileiro. E ele falou, né, isso daí, porque se o Remo tivesse jogando no Bainão, né, não teria empatado, sofrido o empate do Mirassol. Braz, se o Remo tivesse jogando no inferno a 300 graus Celsius, com aquelas imundícias que você contratou, Carlinhos, Léo Andrade, essa ruindade aí que entregou pelo menos uns 4 gols para os adversários jogando a Série A, né? Esse time, esses jogadores que você renovou para a Série A, outros jogadores pesados que você trouxe, que até agora não entraram em forma. Se a gente estivesse jogando, a gente poderia jogar em qualquer estádio, Braz. Qualquer estádio, qualquer um. A gente não teria ganho. Nosso time melhorou, Braz? Não é por sua causa, não. Nosso time melhorou porque chegaram contratações aí que era para serem feitas no início da temporada, quando você estava aí, que você fez questão de ficar, para o Guto não ficar, aí o Guto não renovou com o Remo, você ficou e depois, um mês depois, você abandonou o barco, o capitão que abandonou o barco. E agora você quer falar isso daí? Na cabeça do Braz, ele acha que o Remo subiu só por causa dele. Ele acha que ele foi o grande responsável. Inclusive essa mídia aí manipuladora, ela aposta isso. Como se o Remo tivesse subido graças ao Marcos Braz. Como se o Remo não tivesse o caminho das pedras antes do Braz chegar. Lembrando, gente, quando o Braz chegou, a gente estava invicto, era o vice-líder da Série B. Só lembrando, claro que as contratações do Braz ajudaram. Eu não vou dizer aqui que ele não teve participação, não. Mas que ele foi o principal responsável. Isso aqui eu falei, desde que o Remo subiu, eu tive essa opinião. Eu falei aqui. Tem até torcedor que não concordou. Tu tá menosprezando o Braz, não sei o quê. Não, negativo. Eu dou a César o que é de César, pô. O Braz, ele tem mérito depois do Tonhão. Após o Tonhão ele tem mérito. Após o Tonhão. Primeiro o Guto, depois jogadores, depois Tonhão e depois o Braz. Não se esqueçam que ele ficou segurando o treineiro. Quem demitiu o treineiro foi o Tonhão, que demitiu o treineiro e trouxe o Guto. O Braz não queria o Guto, ele queria outro treineiro. Então vamos colocar as coisas aqui no seu devido lugar. E hoje, quando o Braz saiu, eu não vou ser hipócrita, eu peço até desculpa para vocês aqui. Me desculpem, do fundo do meu coração. Quando o Braz saiu, eu fui um dos caras que critiquei a diretoria. O Braz saiu, cara, vocês fizeram uma merda, deixaram o cara embora e tal. Agora a gente tá com um problema aí pra buscar alguma coisa positiva no campeonato e tal. Mas agora, hoje eu percebo que, meu amigo, foi a melhor coisa que aconteceu pra gente foi esse cara sair, velho. Imagina o tanto de pereba que esse cara ia empurrar no Remo. Maluco, cara. E, Braz, por favor, nem fale, nem comente mais sobre o Remo, cara. Esqueça o Remo, porque você saiu pela porta dos fundos, você pediu pra ir embora, você abandonou o projeto. Quando você viu que ia dar merda, que você trouxe um monte de pereba aí, e talvez o Mucurento nisso aí tenha razão, que o Mucurento tira sarro, né? O Braz contratou um monte de merda, quando ele viu que ia dar merda o que ele fez, pediu pra ir embora pra não queimar o nome dele. Pode ter sido isso aí mesmo. O cara ele tem um ego acima de tudo, então pode ter sido isso mesmo. E você tem sorte, Braz, que aquelas merdas que você falou pro Jorge, foi pro Jorge, um cara calmo, um cara de boa. Porque se você fala aquelas merdas pra mim, meu amigo, ia ser muito pior. Mas muito pior. Você ia bater no Braz. Não preciso. As palavras são a minha maior arma. A verdade é a minha maior arma. Eu não preciso agredir ninguém para me ganhar de alguém numa discussão. E acredite, do Braz, seria
a melhor coisa, o que o Jorge respondeu, era o que eu iria responder também, mas de uma maneira mais agressiva para ele. Né? Porque ele foi para cima do cara lá. Com um monte de segurança, inclusive. Covarde, né? Ainda vai discutir com o cara com um monte de segurança ainda atrás dele. Mas vamos lá, gente. Bora falar agora aqui sobre o Carlinhos, né? Quem foi que trouxe o Carlinhos? Fui eu, né? Fui eu que fui lá no Vitória buscar o dejeto do Vitória. Fui eu. Foi o Braz, que vocês aí defendem aí, alguns ainda defendem ainda no Remo. Ele contratou o Carlinhos. Ele trouxe o Carlinhos. E aí o Remo tá tentando essa, digamos, né? Essa negociação, essa rescisão com o Carlinhos amigável. O Remo tá tentando. Ainda não foi ainda. Eu vi que algumas páginas divulgaram ainda, isso ainda não foi ainda concretizado. A do Cantillo, sim. Cantillo já não pertence mais ao clube do Remo, graças a Deus, né? Temos que agradecer sim, muito, porque a gente se livra aí de um peso morto que estava no time, né? Inclusive, o que me falam, né, em relatos aí é que o Cantillo ele só bebia, comia e dormia. Só isso. Não estava nem aí. Aquilo que eu falei para vocês aí. Então, a melhor coisa que aconteceu foi o Cantillo meter o pé, moleque. A gente se livrar do Cantillo. E quem sabe a gente possa aí, né, se livrar do Carlinhos, né? Quem sabe a gente possa aí, de alguma maneira, se livrar aí do Carlinhos. Ele possa deixar o clube do Remo e a gente, quem sabe, né? Aí tocar esse barco aí, porque, sinceramente, rapaziada, quanto mais a gente se livrar de jogadores, vai sobrar dinheiro em caixa, vai abrir uma próxima janela e a gente vai poder trazer reforço. A gente precisa de zagueiro, a gente precisa de mais um lateral esquerdo. Esse Cufré aí, eu não confio, não acredito que esse cara vai evoluir. A gente precisa de mais um meia, de mais atacantes, pontas, inclusive, né? E quem sabe um centroavante fazedor de gols, um 9 mesmo, fazedor de gols, né? Uns caras diferentes, acima da média, porque você se livra de 3, 4 jogadores desses daí, que não estão, 5, né, que não estão sendo utilizados, você consegue trazer jogadores acima da média para o time. E eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Bom, gente, bora falar agora aqui sobre esse duelo contra o Amazonas, né? Vocês sabem que o clube do Remo vai enfrentar o Amazonas no estádio Mangueirão, amanhã, às 20 horas, se eu não estou enganado, né? Um duelo que provavelmente o clube do Remo colocará um time alternativo, reserva, né? Com alguns meninos da base, inclusive, tá? Informação que eu recebi, acho que o Remo tem que fazer isso mesmo, tá? Rodar o elenco. Eu colocaria os reservas que não atuaram e que não vão atuar, por exemplo, como o Pikachu, que não vão jogar contra o Vasco para jogar esse jogo, né? Para não deixar os caras fora de ritmo. O Pikachu principalmente tem que jogar esse jogo. E se ele fizer corpo mole, é comer o rabo dele mesmo, aplicar multa, porque isso aqui não é palhaçada, entendeu? Não adianta o cara ficar fazendo... não quero jogar a Copa Norte, não interessa. Você ganha dinheiro para isso. Você vai jogar sim a Copa Norte, vai jogar sim. E aí, rapaziada, a informação que a gente recebeu é que o Amazonas, segundo o portal lá TNT lá do Amazonas, o Amazonas ele vai colocar o time em 3 para enfrentar o Remo. O Amazonas não quer a competição, essa Copa maravilhosa Copa Norte aí, Tonhão, que você fez questão de disputar. O Amazonas não quer essa competição também, pelo que eu tô vendo. E aí o Remo tem mais do que... Se o Amazonas fizer isso mesmo, eu só acredito vendo, né? Falaram que o Vasco ia botar o time sub-20 para enfrentar Qual é o nome do time, cara? Eu até me esqueci agora. Barracas Central, da Argentina. Diz que o Vasco vai botar time sub-20. Vai poupar o time todo contra o Remo. Porra nenhuma. Eu vi lá, Spinelli, vi um monte de cara lá do time titular do Vasco. Tá? Então, você pode ter certeza que eu só vou acreditar nisso aí quando eu ver os caras em campo. O time 3 do Amazonas em campo. Vamos ver. Né? Se o Amazonas mesmo, de fato, vai cagar pra competição mesmo. Ó. Tô nem aí. Não vou jogar essa competição. Também não me interessa e tal. Vamos ver. Mas a informação que a gente recebeu aí é de que o Amazonas vai, de fato, botar um time 3 para jogar a Copa Norte, né? A competição aí que, sinceramente, gente, vale a pena disputar essa competição? Vale a pena? Ganhar, eu não sei se vale a pena. Porque se o Remo ficar na Série A, permanecer na Série A, e, cara, eu vou torcer desesperadamente para o Remo se ficar na Série A e se classificar para a Sul-Americana. Não só
ficar na Série A, justamente pra gente não ter que disputar essa Copa Norte ano que vem de novo. Justamente por isso, tá? Justamente por isso. Você sabe quanto é que paga uma vitória? Você ganhar o jogo na Sul-Americana? $250 mil. Mais de R$1 milhão. O dólar tá o que hoje? 5,20, né? Se não me engano. Mais de R$1 milhão. É 1 milhão 200 mil, 200 e poucos mil. Uma vitória na Sul-Americana. E tem time que nem bota time titular. O São Paulo levou time reserva para jogar Sul-Americana, né? O Vasco botou time reserva para jogar Sul-Americana. Provavelmente o Santos deve fazer a mesma coisa, Botafogo, esses times aí. Então, eu vou torcer desesperadamente, porque isso sim é um campeonato, né, para você disputar, para você ganhar dinheiro. Cara, 1 milhão e 200 mil para você. Uma vitória, gente. Não é um. Imagina o Remo, um jogo no Estádio Olímpico do Pará, 40 mil pessoas contra um Independente da Argentina aí, que é um time que não disputa mais Libertadores, disputa só Sul-Americana, né? E mal ainda, um Lanús da vida. Um time desse daí da vida. Imagina, cara, o Remo, 40 mil, ingresso a R$100, R$120, que é o que o Remo deveria cobrar numa competição como essa. E mais a premiação de ganhar o jogo. Meu amigo, é 5 milhões. Um jogo desse daí que o Remo arrecada. Brincando. Se ganhar o jogo. Então esse é um campeonato que vale a pena você disputar, pô. Que vale a pena você colocar um time titular para ganhar o jogo. Esse é o campeonato. Agora, Copa Norte? Ah, mas se o Remo for campeão, você vai ficar feliz. Claro, pô. Ganhou o título. Claro que eu vou ficar feliz, óbvio. Faz mais que obrigação. Deixa aí nos comentários aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.